Muito bom dia, meus amados irmãos. Nós vamos começar mais uma escola bíblica dominical. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão acompanhando. Estamos juntos como o corpo de Cristo. Quero agradecer a Deus pela recuperação da Andréia, que a Zélia postou no grupo da igreja. Graças a Deus, glória a Deus pela sua recuperação. Também pela recuperação da Roberta. E quero pedir aos irmãos que estejamos todos aí juntos como corpo de Cristo, orando em favor da nossa irmã Antônia. A nossa irmã Antônia foi internada nesta quarta-feira com um quadro bastante grave de falta de ar. Os irmãos têm acompanhado aí no grupo. E eu gostaria de pedir que os irmãos continuassem orando pela vida da nossa amada irmã Antônia, minha sogra. Tá bem, irmãos? Agradecemos a oração e o apoio de todos os irmãos. Nós vamos orar agora. Logo em seguida, a equipe de louvor trará uma participação e então iniciaremos o estudo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Tá bem? Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos em tua presença. Te agradecemos, ó Pai amado, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, em especial pela recuperação da nossa irmã Roberta, da nossa irmã Andréia. Graças te damos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de misericórdia, de amor, e recuperaste, Senhor Deus, a saúde das Tuas servas. Te pedimos, ó Pai, que a Tua graça agora recaia sobre a vida da nossa irmã Antônia, Senhor Deus, que está internada, está entubada, a situação dela é mais delicada, Senhor Deus, mas Tu és o Deus, os médicos dos médicos, e nós queremos, ó Pai, que se for de Tua vontade, Tu darás à Tua serva a plena recuperação da sua saúde. Te pedimos, ó Pai, que Tu possas abençoar também o Linaldo, filho dela, que está internado, e também, Senhor Deus, que Tu possas abençoar o esposo da Ângela, filha do nosso irmão Daniel Alvarenga, que também está com Covid. Nós sabemos, ó Pai, o quanto é delicada essa situação, mas sabemos também que em todas as situações a Tua mão e a Tua vontade estão sempre presentes. É o que nós te suplicamos, ó Pai, que Tu possas entrar com providência para que essas vidas sejam curadas para a honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nosso irmão Ezequiel nos trará agora uma palavra de louvor e em seguida nós então começaremos o estudo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Até mais. Bom dia, irmãos. É um prazer imenso estar novamente aqui para louvar e agradecer o nome de Deus. Que hoje seja um dia de muito proveito nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar a cada coração. Agora na escola dominical, que a palavra venha de encontro e que você aprenda muito, irmão. E também que nós possamos louvar ao Senhor juntos hoje e bendizer o nome de Deus. Muito obrigada a cada irmão que está assistindo. Que Deus abençoe e proteja a cada instante. Vamos louvar o Senhor conosco. Deus abençoe a cada irmão.
Ok, irmãos, sejam bem-vindos de volta. Na última quarta-feira eu disse aos irmãos que possivelmente não seria possível trazer a aula em slide. Eu prefiro que a aula seja em slide, porque os irmãos conseguem assimilar melhor a matéria. Visualmente, a gente consegue gravar mais aquilo que nós acompanhamos, aquilo que nós lemos. E eu imaginei que nesse domingo não fosse possível, mas eu consegui preparar o material com uns 2 dias de antecedência e mandei para o nosso irmão Eduardo Roca, que com tanta eficiência e bondade preparou aí o estudo para que os irmãos tivessem acesso com os slides, tá bem? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e nós vamos a partir de agora trabalhar em cima desta carta. A igreja de Colossenses, ela era uma igreja, obviamente, que foi fundada por Epáfras na cidade de Colossos. E para os irmãos terem uma ideia aí de como era a cidade de Colossos, eu trago um slide para os irmãos acompanharem. Vamos lá? Colossas, em grego, Kolossai, em latim, Colossae, também conhecida como Conas ou Conai, ou Cona, atual Ronas, era uma cidade da Frígia, no rio Lico, um afluente do rio Meandro, atual Menderes. Estava situada a cerca de 15 quilômetros a sudoeste de Laodiceia, próximo à grande estrada que ligava Éfeso ao Eufrates. Suas ruínas, localizadas na atual província de Denizli, na Turquia, nunca foram escavadas. Então os irmãos têm aí um mapa com a cidade, mencionando aí a cidade de Colossas, né? Colossos, como usualmente é conhecida, ficava entre a cidade de Éfeso e a cidade da Galácia. Então essa igreja era uma igreja menor em relação à igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, mas ela também fazia parte do Império Romano. Ela também era uma província romana, a exemplo do que nós temos estudado até agora. Nós falamos que Éfeso era uma província romana, Gálatas era uma província romana, né? A Galácia, e não é diferente com Colossos. Colossos também era uma província romana. Por ser uma província romana, antecipadamente eu já vou dizer aos irmãos que a igreja era composta por judeus, por judaizantes, que a maioria deles haviam saído expulsos de Roma por conta da perseguição aos cristãos. Também era composta por romanos, porque como era uma província de Roma, o Império Romano mandava os seus soldados, os seus representantes morarem nas cidades que era para administrar a cidade. E também era composta por gregos, considerando que toda essa área que os irmãos estão vendo aí em vermelho, toda essa área era província romana, mas também fazia parte da Grécia, tá bom? Atualmente, esta cidade está na Turquia e os irmãos estão vendo aí apenas as ruínas de Colossos, porque, como já foi dito, Colossos nunca foi explorada arqueologicamente. Então, o que sobrou dela é isso que os irmãos estão vendo, essas ruínas aí, feitas com grandes pedras e grandes habitações aí feitas em pedras pontiagudas que os irmãos conseguem ver aí nessas montanhas. Isso é a cidade de Colossos e o que sobrou dela, tá bem? O primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, na verdade, é a lição de número 10 da nossa revista desse trimestre, porque a revista do trimestre é um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e à igreja dos Colossenses.
O tema desta carta, deste estudo de hoje, é uma carta a uma igreja ameaçada. O texto básico e o versículo-chave estão no capítulo 1, versículo 1 e 2, e capítulo 3, versículo 11, que nos diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravos, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então nós estamos vendo aí uma alegação do apóstolo Paulo de que no corpo de Cristo e, portanto, na igreja, não pode haver separação de pessoas, quer seja por condição social, quer seja por etnia. Não pode haver grego nem judeu, não pode haver escravos e nem livres. Todos nós somos um só no corpo de Cristo. O alvo da lição, costumeiramente, são 3 que nós lemos assim: saber compreender melhor os ensinos da carta aos Colossenses, interessar-se pelo estudo da carta aos Colossenses e crescer no conhecimento de Cristo, tornando-se um crente mais forte. Esse é o objetivo de toda a carta, considerando que a carta vai nos trazer aí algumas heresias que estavam sendo disseminadas dentro da igreja de Colossos pelos irmãos, tanto judaizantes como alguns irmãos gregos que, por se tratar de pessoas que viveram as suas vidas sob a influência do helenismo, que é uma filosofia grega e, portanto, um estilo de vida, elas trouxeram para dentro da igreja alguns posicionamentos gnósticos que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então eu convido os irmãos a lerem o capítulo 1, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos viram na leitura desse versículo, do versículo 1, que Paulo saúda a igreja de Colossos com o irmão Timóteo. Paulo estava preso na igreja, Paulo estava preso num cárcere em Roma e Paulo precisava muito da ajuda de Timóteo. Timóteo ajudou muito Paulo com relação à distribuição das cartas, assim como Tíquico também ajudou bastante Paulo. E nós vamos ver, a partir de agora, essa carta magnífica que é a carta de Paulo à igreja de Colossos. E na introdução o autor nos diz o seguinte: a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 61 depois de Cristo, quando ele encontrava-se preso em Roma. A carta apresenta um interessante material para a nossa reflexão. Primeiro, a licenciosidade na moralidade sexual. 2. Fascinação pela astrologia, demonologia e o espírito do mundo. 3. Mescla de ideias procedentes de muitas religiões, sincretismo religioso. E 4. Desintegração da vida familiar. Nós vamos ver esses assuntos aí passo a passo durante os 4 capítulos aí da igreja de Colossos. Quando o autor diz que nós vamos ver sobre demonologia, na verdade nós vamos ver sobre a adoração a anjos, uma doutrina gnóstica que foi de forma desonesta e dolosa, infiltrada, colocada dentro da igreja de Colossos com a finalidade de deturpar a sã doutrina. E o apóstolo Paulo vai tratar de cada uma delas, tá certo? A igreja de Colossos, ela teve a sua decadência na história, não em razão da sua falta de capacidade em se manter espiritualmente, mas em razão da situação econômica em que ela vivia e que, no decorrer da história, a cidade perdeu toda a sua capacidade de poder se administrar e manter os seus habitantes. Então, quando o autor, na revista, ele fala sobre a decadência de Colossos,
não se refere propriamente dita à igreja de Colossos, mas à cidade. E aí o autor nos diz assim no tópico 1. A cidade de Colossos, a decadência da cidade. No século V a.C., Colossos era uma grande cidade, mas no tempo de Paulo, as cidades mais jovens, Hierápolis e Laodiceia, haviam ultrapassado. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta, a cidade não passava de uma aldeia. E na história isso é muito comum acontecer com as cidades que são mal administradas e não existe um desenvolvimento sustentável ou um desenvolvimento social. Isso acontece em todos os países, não seria diferente com a Grécia, né? No item 2, o autor vai nos ensinar sobre a ocasião da carta, quem foi o autor e qual foi a ocasião em que ela foi escrita. E no tópico 1 ele traz a sua palavra sobre o autor e diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Aí no versículo 1, parte A, Paulo fala, ele se identifica como autor da carta, mas ele fala que está escrevendo através da inspiração do Espírito Santo, quando ele diz por vontade de Deus. O autor diz assim: o autor Paulo, põe o seu nome no início da carta, como era comum fazer naquela época, para que os leitores logo descobrissem sua origem. E aí ele vai nos falar da ocasião no tópico 2, que diz assim: quando Epáfras foi procurar Paulo em Roma, relatou que a igreja de Colossos estava seguindo a instrução apostólica, tanto no crescimento quanto na determinação de continuar firme na fé. Contudo, Epáfras trouxe a Paulo alguma notícia acerca da ameaça à segurança doutrinária da igreja. Então, logo no início da carta, os irmãos viram que o tema era uma igreja ameaçada. Ela não era ameaçada porque ela estava sendo perseguida pelos romanos, ou por quem quer que seja. Ela era ameaçada porque as pessoas, os judaizantes e os gregos, estavam trazendo doutrinas heréticas para dentro da igreja. E o que estava sendo ameaçado, na verdade, era a doutrina. Então, Paulo diz aqui o autor diz aqui que Epáfras levou a Paulo uma boa notícia, que era o crescimento da igreja e a manutenção da fé pelos irmãos da igreja de Colossos, pelos colossenses. Mas também uma preocupação. Tinha uma boa notícia, mas também uma grande preocupação, que era em relação às heresias que estavam tentando ser colocadas na igreja para ameaçar a sua segurança espiritual. No tópico 3, o autor diz: uma igreja ameaçada. Junto com a cidade desapareceu a igreja. Isso não quer dizer que tenha fracassado. As suas lutas provocaram uma carta de Paulo que continua sendo inesgotável fonte de bênção. A questão, como eu já disse, de ser uma igreja ameaçada, a sua doutrina, não as pessoas que estavam lá, trouxe aí para o Paulo um motivo de escrever à igreja, exortando os irmãos acerca dessas doutrinas, dessas falsas doutrinas que estavam tentando colocar. Então, a carta aos Colossenses é uma oportunidade que nós, cristãos, nos dias de hoje, temos de confirmar a nossa fé, de lutar pela nossa doutrina. Ela é uma carta eminentemente apologética, ou seja, ela é uma defensora da fé. Então, os irmãos já sabem, já esperam que a partir de domingo que vem, nós trabalhemos muito mais aí dentro de cada doutrina, explicando cada doutrina, para que o irmão, segundo Pedro, possa estar preparado para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós. No tópico 1 do item 3, o autor diz o surgimento da igreja. Seu vigoroso começo deu-se com o ensinamento de Epáfras, um Colossenses, conforme Colossenses 1:7 e 4:12, a quem Paulo pode ter enviado a partir de Éfeso, onde esteve por 2 ou 3 anos, entre 52 e 55 depois de Cristo, conforme encontramos em Atos capítulo 19, de 1 a 20 e versículo
31. Como os irmãos veem, Paulo estava em Éfeso quando escreveu. Aliás, Paulo enviou Epáfras a Colossenses para que ele desse início àquela igreja. E quando Paulo fez isso, ele fez em Éfeso. Quando ele estava evangelizando, possivelmente conheceu Epáfras. Epáfras se tornou um discípulo, obviamente, e passou a também ser um missionário. E lá em Colossos, Epáfras então fundou esta igreja que conhecemos hoje como a Igreja dos Colossenses. No item 2 do tópico 3, nós encontramos as heresias que rondavam a igreja. Qual era a origem das heresias? Ela tinha origem no gnosticismo, na influência dos judaizantes e na influência do helenismo, que era a cultura grega da época. A cultura grega da época o helenismo, era um tipo de filosofia sincrética. Isso quer dizer o quê? Que ela pegava um pouco dos seus ensinamentos de cada tipo de religião e seita existente na época. Por isso que ela também vai trazer a inserção da igreja lá no meio gnóstico. Isso foi muito perigoso e muito combatido pelo apóstolo Paulo. Item 3 do tópico 3 diz assim: os membros da igreja. Paulo dirige-se a eles como os santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Eram santos não como supercristãos, mas no sentido de terem sido separados para o uso de Deus. O autor está apenas aqui enfatizando a palavra santo, muito confundida pelos católicos como alguém que pode operar milagres, né? Na verdade, a palavra santo não era de pessoas com poder, mas de pessoas separadas para o serviço cristão. No tópico 4 do item 3, o autor fala sobre a saudação de Paulo, que diz assim: a saudação era derivada de duas palavras, graça, ou charis no grego, referindo-se ao favor imerecido da parte de Deus, que resultou num relacionamento restaurado com ele, e nas bênçãos que daí advêm, e paz, comparável ao termo hebraico shalom, uma saudação habitual dos judeus. Nós já falamos sobre essa saudação de Paulo quando nós começamos a estudar as cartas de Paulo. Nós falamos que em todas elas, indistintamente, Paulo sempre saúda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Então, era um costume do apóstolo Paulo saudar os irmãos com a graça, essa graça que é imerecida, mas que nos abençoa, né? É uma graça que nos conduziu à salvação, e também com a paz que excede todo o entendimento, ou shalom em hebraico. No item 4, o autor fala sobre a estrutura da carta. Colossenses é uma epístola com ênfase na doutrina de Cristo. Seu tema é a supremacia e a plena suficiência de Cristo. O seu conteúdo pode ser esboçado como segue-se na revista. Então nós vamos ver a partir do próximo domingo cada tipo de heresia que foi foi tentado ser infiltrado dentro da igreja, e o combate da apologética, o combate de Paulo com a palavra do Senhor para a manutenção da doutrina. Isso é uma matéria muito importante. Como eu já disse, ela é conhecida como apologética dentro da teologia, é uma vertente da teologia cristã. A apologética é a defesa da fé, e nós vamos estudar ponto a ponto a partir do domingo que vem. Nós vamos trazer um conhecimento herético e vamos trazer a posição bíblica para o combate ou para a apologética desse conhecimento herético, e juntos crescermos aí para a edificação do corpo de Cristo. Na conclusão, o autor nos diz assim: embora a heresia existente entre os colossenses contivesse muitos e diversos elementos, o cerne dele era a negação da suficiência da salvação em Cristo. A epístola pode ser sumarizada com as palavras contidas no capítulo 3, versículo 11.
Cristo é tudo em todos. Ele é Deus, Criador, Salvador, e é a cabeça do corpo da igreja. Então, os irmãos estão vendo aí que o autor ele traz uma ênfase com relação à negação da suficiência da salvação em Cristo. Os judaizantes já viviam dizendo isso na última carta que lemos de Gálatas, que a salvação que a fé era insuficiente para salvar o homem. Era necessário que o homem observasse a lei. Nós vamos ver agora que, além da observância da lei, existia um grupo de irmãos, e aí os gnósticos e os helenitas, que ensinavam ensinamentos heréticos, nós vamos ver, não quero estragar aqui para os irmãos, nós vamos ver nos próximos domingos, dizendo que para o homem alcançar a salvação era necessário também adotar essas teorias, tá certo? Então, a partir do próximo domingo, nós vamos passar aí por estudos maravilhosos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Por enquanto, fiquemos com esse conhecimento introdutório sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Colossos, portanto, para concluir, era uma igreja situada na cidade de Colossos, na região da Grécia, era uma província romana e era composta de judaizantes, de romanos e de gregos. Paulo traz dentro da sua carta a apologética ou a defesa da fé contra ensinamentos gnósticos, contra ensinamentos judaizantes e contra ensinamentos da filosofia helenista. Então, aí, a partir daí, nós vamos desenvolver esse estudo na carta da igreja de Colossos, né? A carta de Paulo à igreja dos Colossenses. E vamos certamente crescermos aí para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tá bem, meus irmãos? Fiquemos com essa pequena reflexão e a partir do domingo que vem a gente traz mais conteúdos para o conhecimento dos irmãos. Que Deus os abençoe. Nós vamos fazer uma oração final. Na sequência, nosso irmão Ezequiel trará a mensagem. Estaremos aí então nos preparando para o culto da noite. Que Deus os abençoe. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos em Teu nome. Agora, Senhor, te suplicando que Tu possas nos trazer de volta logo mais para honrar e glorificar o Teu santo nome. Queremos, ó Pai, mais uma vez te pedir que Tu possas derramar a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida, Senhor Deus, da nossa irmã Antônia, para que ela volte com saúde e possa ser testemunho do Teu amor, da Tua bondade. Assim também a vida do Linaldo e do esposo da Ângela, filha do nosso irmão Daniel Alvarenga. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração dos irmãos, até mais à noite.